Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muitos de vocês pediram essa partida do Mequinho, do nosso gênio brasileiro, da lenda, né, do xadrez brasileiro, Henrique da Costa Meckin. E a gente trouxe uma partida aqui do torneio jogado em Palma de Mallorca, em 1969. Palma de Mallorca era um dos principais torneios ali do mundo, garantia vaga para o torneio de candidatos e tudo mais. Então, só para vocês terem ideia quem que estava jogando esse torneio aqui em 1969, olha só. Bent Larsen, é a partida que a gente vai ver hoje do Mequinho contra o Bent Larsen, que foi inclusive o campeão do torneio. Tigran Petrosyan, Victor Korchnoi, Vlastimil Hort, Boris Spassky, Jesus Corral, Henrique Meckin, Oscar Pano, jogador argentino, lenda, Bruno Parma, Miguel Najdorf, Laszlo Szabó, Jan Zicker, né, o Salamanca, Milko Bobotsov, aqui o da Mantonik, Penrose, aqui já uns menos conhecidos, né? Mas enfim, grandes lendas aqui do xadrez mundial. Vamos dar uma olhada como é que vai se sair aqui a nossa lenda Mequinho entre esses melhores jogadores do mundo. Vamos dar uma olhada. Bent Larsen, um jogador muito forte, que ficou realmente muito famoso por perder de 6-0 pro Bobby Fischer. Não, pessoal, brincadeira, né? Ele ficou famoso porque realmente ele era um grande jogador, mas realmente o Bobby Fischer mandou 6-0 contra o Bent Larsen, foi algo inexplicável, né? Num torneio de candidato. Não, e depois mandou 6-0 contra o Taimanov também, se eu não me engano, né? Ele mandou... E ele conseguiu 20 partidas seguidas, 20 vitórias seguidas. Não foi 20 sem perder, não. 20 vitórias na sequência. Ganhou. 6-0 Bent Larsen, 6-0 o Taimanov, se eu não me engano. E depois mandou mais... Fez a passeata lá, né? Passeou aí por cima dos jogadores. Mas, enfim, Bent Larsen também é conhecido por ter levado 6-0 do Fischer. Mas é um grande jogador e tá jogando aqui contra o nosso brasileiro Mequinho. E ele abre aqui com G3, olha só, abrindo com fianqueto aí. G6, bispo G2, bispo G7 e aqui cavalo C3, desenvolvendo peça. Então os dois aqui, tanto o Larsen quanto o Mequinho, decidiram abrir aqui de uma maneira hipermoderna, né? Tentando atuar no centro com peças. Aqui C5 foi jogado pelo Mequinho, de acordo com o lance do bispo, né? Tentando dominar as casas escuras, e as brancas estão aqui mais focadas nas casas claras. D3 foi jogado, cavalo C6, o Mequinho continua reforçando as casas escuras, cavalo F3, E6, e agora a roque foi jogado pelo Bent Larsen, e D5 o Mequinho busca o centro. A3, cavalo de G em E7, torre B1, e aqui o Mequinho coloca o rei em segurança com o roque e bispo D2. Um desenvolvimento aqui sem grandes firulas do Bent Larsen, né? Fez uma abertura aqui bem conservadora e o Mequinho segue com torre B8 e agora B4 aqui pelo Bent Larsen, já atacando na ala da dama. Perigoso o jogador, C por B4, A por B4, B5, o Mequinho para as ambições do Bent Larsen na ala da dama. E agora E4 aqui já. Engraçado como começou recuadinho ali o Bent Larsen, né? E de repente ele soltou o braço aí. Aqui o Mequinho segue com A5 tentando contra-jogo na ala da dama. E aqui temos E por D5 e agora cavalo por B4 já. Uma partida aqui já com grandes cálculos aqui envolvidos, né? Porque esse A5 aqui, esse E5 aqui, e que mais poderia acontecer? B por A5 seria uma outra possibilidade, né? Mas aqui o Mequinho provavelmente mandaria um B4 e seguiria com D por E4, então realmente tem muito cálculo aqui já envolvido, dama por A5, e ficaria bem nessa posição aqui o Mequinho, né? Tem possibilidade de desenvolver aqui o bispo em A6, trazer a torre, quer dizer, joga de maneira natural, né? Então já é interessante aqui o que o Mequinho tá fazendo com esse lance A5 aqui, né? Realmente já tem uma bela calculeira aqui envolvida. E por D5 foi jogado e agora cavalo por B4, né? Também tem uma calculeira envolvida, porque você poderia considerar capturar aqui com E por D5, né? Que não seguiu na posição e tentar alguma coisa parecida, seria uma outra possibilidade de jogar, mas diferentemente da outra situação, né? Aqui já tem peões aqui que são alvos na posição e fica um pouco delicado de jogar dessa forma. Por isso que o Mequinho preferiu simplesmente aqui jogar cavalo por B4. A partida seguiu com D por E6, bispo por E6 e agora cavalo G5, soltando o braço aqui para cima do bispo. O bispo vai para D5, permite a captura que o cavalo capture, né? Seria uma possibilidade seguir desta maneira. onde o cavalo também protegeria o outro cavalo. Bent Larsen poderia, inclusive, jogar isso, mas prefere jogar o cavalo de G aqui em E4. Bispo C6 foi jogado pelo Mequinho, preservando aí o bispo, e agora cavalo em E2 e F5. Opa, agora o Mequinho tá indo para cima. O cavalo vem para G5 e agora trocas de bispos de casas claras é possível, e o Mequinho parte para isso. Bispo por G2, rei por G2, e agora o cavalo de C
o cavalo de E vai para casa de C6, né? Então o Mequinho desta maneira fica colocando o bispo aqui amarrado na defesa do cavalo, né? E também vai melhorando aqui as suas peças, trouxe mais uma defesa aqui para B4 também, afinal de contas ele não quer dobrar os peões, né? Então trouxe mais aí uma defesa. E agora H4, o negócio tá pegando fogo aqui, né? A gente sente que tá pegando fogo mesmo. E é engraçado como o Bento Larsen faz os lances quietos e de repente manda uma pancada, né? Jogador perigosíssimo. Aqui o Mekin segue com H6, atacando aqui o cavalo vai para F3 e rei H7. Trazendo mais uma proteção pro peão, né? Solidificando tudo aqui. E agora bispo C3 foi jogado, combatendo a longa diagonal de casas escuras. Bispo toma, cavalo toma. E agora o que jogar nessa posição, né? E o Mequinho me manda bala aqui, cavalo D4. Tentando aqui abrir um pouco a posição, pressão total aqui em C2, né? Como é difícil também jogar contra o Mequinho, né? Não à toa ele viria a se tornar o número 3 aí do mundo, apenas atrás de Karpov e Korchnoi com a saída de Bobby Fischer na década de 70, né? E aqui então o Mequinho mostrando toda a sua força contra um dos melhores do mundo, o Mequinho inclusive, né, era um dos melhores do mundo na época. Portanto, cavalo por D4, dama por D4 e aqui cavalo E2 atacando a dama do Mequinho. E aqui o Mequinho pode dar cheque, mas para que você vai dar cheque? Então aqui dama C5, se você pode colocar um lance que traz uma ameaça, né, agarrar a iniciativa aí. Então dama C5 atacando o peão e agora a torre B2 tendo que proteger. O Mequinho ganha a iniciativa, agora segue com o cavalo D5 com uma ideia poderosa, que foi ignorada aqui pelo Bent Larsen. Esse cavalo aqui ele traz uma ideia poderosa e o Bent Larsen seguiu melhorando a posição da torre, um lance que ele viria talvez, né, a se arrepender, né? Porque agora é o seguinte, galera, C4 aqui é um lance necessário. Tire esse cavalo daqui, né? E se vem por C4, torre por B8, troca um pouco de peça, captura aqui em C4. Você fala, mas por que as brancas entregariam um peão, né? Porque esse final aqui é empatado. Então as brancas poderiam entregar um peão, tentar seguir, por exemplo, com dama aqui em D2, depois de A4, torre C1 seria uma possibilidade, depois de dama cheque, simplesmente rei H2, e aqui por conta do rei exposto do Mequinho dá para tentar alguma coisa, né? Cavalo C3 está vindo para tirar o cavalo e entrar na posição, então torre B7 seria um lance necessário, já prevendo o cavalo C3, de forma que a torre ficaria segurando a sétima, depois de cavalo toma, torre toma, apesar do peão a mais aqui do Mequinho, não dá para conseguir uma vitória aqui, porque as brancas vão sempre ameaçar uma entrada muito forte ali para cima do rei do Mequinho, né? Então, na melhor das hipóteses aqui, enfim, um jogo bem jogado aqui acaba no empate, né? O Mequinho teria esse peão a mais, mas esse final aqui é conhecido e as brancas conseguem segurar o empate aqui nesse final, né? Então, por isso que aqui na partida seria importante o Bent Larsen fazer o lance C4, mas aqui o Bent Larsen ignora a ameaça do Mequinho e joga com torre E1 e agora o Mequinho manda uma bomba aqui no tabuleiro, o lance F4 aqui, bum, né? Ameaçando aqui F3, ganhar peça e aqui estourando totalmente a cobertura aqui da proteção aqui do rei do Bent Larsen. Ele segue com G por F4, cavalo por F4, cheque, cavalo por F4, torre por F4 com ataque aqui feroz em F2 ameaçando checkmate, dama em E2 e aqui eu arrisco dizer que eles deviam estar com pouco tempo no relógio, porque nessa posição existe um tema tático conhecido, né? As pretas estão atacando aqui em F2 com força, com sequência de mate, e quem está defendendo é a dama, e existe aqui a possibilidade do tema do desvio, né? O tema do desvio que seria muito forte aqui, que não foi jogado pelo Mequinho. O lance torre 8 não é um lance de computador, não é um lance de engine, é um lance padrão no xadrez. O tema do desvio é um tema tático muito comum do xadrez, o lance torre 8. Então o Mequinho não ter jogado isso dá a entender que ele estava... que eles estavam mal no tempo, né? E mesmo um lance como o dama F1 evitando, vai levar mate, né? Torre G4, dama H5 e não tem como segurar aqui o ataque que vai existindo aqui, o ataque aqui de checkmate, né? E também, claro, aqui se dama D2, por exemplo, seria uma outra possibilidade, mas aqui simplesmente dama D5 cheque, seguido de dama F3 também vai para o checkmate, né? Em poucos lances aqui. Então realmente seria um ótimo lance aqui, o lance torre 8, né? Praticamente não tem defesa contra esse lance.
mas aqui o Mequinho joga dama D5, então o Mequinho, que é um grande jogador, que tem grande visão tática e combinatória, não ter feito torre 8, leva a crer que realmente aqui ele estava no apuro de tempo. F3 foi jogado pelo Bent Larsen, torre de B em F8, aqui pressionando o ponto de F3, tá melhor ainda pro Mequinho. A partida seguiu com torre F1, protegendo em F3 fortemente, e agora B4, opa, colocando aqui o peão em segurança várias vezes, né, tanto pelo peão quanto pela torre, e ameaçando avançar com esse peão passado. Tá difícil demais aqui pro Bent Larsen, ele segue com torre de B em B1 e agora a torre de 8 em F7. Com a posição completamente dominada, o Mequinho vai aqui fazendo lances profiláticos, vai melhorando a posição e também jogando rápido pelo visto, né? Torre de B em E1 foi jogada e agora caiu lá em H4, né? A torre veio segurar a sétima para poder capturar o peão. Aqui dama em E5 foi jogado, dama C6, o Mequinho evita as trocas, torre F2 aqui. E agora o Mequinho vai para uma sequência fantástica aqui nessa posição. Primeiro torre G4 cheque, aproveitando a cravada aqui do peão. E aqui o Bent Larsen poderia jogar um lance como rei F1, por exemplo. De qualquer maneira o Mequinho ficaria muito bem com torre de G em F4. E são 3 ataques contra uma defesa, não tem como defender o peão. Torre E4, por exemplo, torre toma. E a gente teria um final vencedor aqui pro Mequinho, claro, tomar cuidado com alguns cheques, claro, né, tomar algumas precauções, mas esse final bem jogado ele é ganho pras negras, né. Mas na partida não seguiu com rei F1, seguiu com rei H1, e aqui o Mequinho então se aproveita para fazer uma bonita combinação aqui, bonita a posição. Pretas jogam e ganham. Se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena tentar encontrar o lance aqui das negras, né? Vale a pena. Como é que o Mequinho faz aqui para continuar da melhor maneira possível? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Mequinho. Torre por F3, é isso mesmo, olha que bonito, né? Eu falo, mas por que tem de tão bonito? Ué, dama E7, agora vai dar perpétuo aqui, senão eu vou dar mate até. Eu vou dar mate aqui no Mequinho, ele vai jogar rei H8 aqui, pendurou peça, vou trocar as damas, eu vou dar cheque, ainda vou ganhar essa torre aqui, sei lá, vou dar mate aqui, né? Mas não tem mate, né? Mas de fato, rei H8 não foi jogado, seria um lance ruim aqui pro Mequinho. De fato, aqui dama E8, cheque, né? Seguido de torre E8. E aqui as brancas teriam uma torre a mais, provavelmente melhores, né? Apesar de que tem muito peão aqui das negras, deve ser um final vencedor aqui para as brancas, né? Então realmente é interessante, né? Permitir esse dama E7, agora é a vez do Mequinho jogar, mas o Mequinho vai pro bonito lance agora, ó, torre F7, que bonito, né? Você fala, mas por que ele vai levar mate agora? Não vai, porque agora ele deu cheque, né? Que legal esse arremate aqui, né? Mas o Bent Larsen ainda tenta jogar. A partida segue com rei H2, por isso eu acho que eles estavam no apuro de tempo, né? Porque aqui ele segue jogando, torre por E7, cheque. E aqui, lance 40, o Mequinho tem que fazer esse lance correndo. E eu acho que o Bent Larsen estava esperando aqui uma possibilidade do Mequinho jogar um rei H8 e levar mate, né? Que seria dramático aqui. Mas depois que o Mequinho faz rei G8... Nessa posição, simplesmente, Bent Larsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui o Mequinho não tá mais levando checkmate e tem uma dama por uma torre, 2 peões a mais. Um final completamente vencedor aqui pro Mequinho contra o Bent Larsen, né? Que partida sensacional aqui do Mequinho, derrotando o vencedor desse torneio. Ele derrotou o vencedor aqui do torneio. Vamos dar uma olhada na precisão aqui do Mequinho nessa partida, vamos ver. Foi impecável aqui o nosso rei, aqui Mequinho, né? 89,9% de precisão pro rei Mequinho. Uma gafe apenas aqui, a gente vê que não foi uma gafe que comprometeu o ataque dele e tudo mais. Ele não jogou aquele lance torre 8 que ganhava no ato, né? Então ele acabou sendo uma gafe, mas continuou vencendo, né? Então foi o único erro do Mequinho que ainda mesmo assim deixou ele ter condições de vencer, né? Foi impecável aqui o Mequinho, impecável. E aqui o Bent Larsen acabou sofrendo ataques, né? Principalmente aqui depois desse lance errado aqui, que foi o lance torre 1, né? A gente viu que ele tinha que ter jogado C4, comentamos isso durante o vídeo, né? Tinha que ter jogado C4 ali, tirar o cavalo do Mequinho. Deixou o Mequinho jogar F4. Depois que o Mequinho jogou F4, foi pro abraço, né? Mas é isso, esse era o Mequinho ali, sempre brilhando nos torneios internacionais, sempre como, né, um dos melhores jogadores do mundo, e acabou vencendo os torneios depois de Manilha, né, e Petrópolis. Foram os 2 interzonais que o Mequinho ganhou, quando ele jogou os torneios de candidatos e tudo mais, né? Mas esse torneio aqui, quem ganhou foi mesmo o Bent Larsen, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do Rei Mequinho, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!